Vivemos em uma era marcada pela pressa e pela sobrecarga emocional. As exigências da vida moderna, somadas a uma enxurrada de estímulos e cobranças, criam um ambiente propício para que pensamentos negativos ganhem espaço em nossa mente. Em meio a esse cenário, torna-se comum ouvirmos vozes internas que com insistência sussurram e por vezes gritam que não somos bons o bastante, que estamos fadados ao fracasso, que somos invisíveis, desamados ou que simplesmente não vale a pena tentar. Essas vozes, quando não identificadas e cuidadosamente confrontadas, assumem o controle silencioso da nossa visão de mundo e, mais ainda, da maneira como nos enxergamos. É nesse ponto que muitas pessoas, sem perceber, se tornam prisioneiras de seus próprios pensamentos. Não há grades ou celas aparentes, mas a prisão mental que se constrói com crenças limitantes é profunda, silenciosa e extremamente dolorosa. No entanto, uma das maiores verdades que podemos aprender é que não somos nossos pensamentos. Pensamentos são eventos passageiros, impulsos mentais que refletem emoções, experiências e interpretações momentâneas. Eles não são fatos imutáveis, nem verdades absolutas. Mas quando nos confundimos com essas ideias, especialmente as negativas, acabamos nos tornando reféns de narrativas que não representam quem realmente somos. A primeira etapa para sair dessa prisão invisível é despertar a consciência. Observar os próprios pensamentos, sem reagir automaticamente a eles, é um exercício transformador. Quando um pensamento negativo surgir, é importante reconhecê-lo como aquilo que ele é. Apenas um pensamento, não uma sentença, não uma profecia, não uma descrição fiel da realidade. Muitos desses pensamentos são ecos do passado, formados na infância, em experiências dolorosas ou traumáticas, em palavras duras que ouvimos e que, por ainda não termos maturidade emocional, absorvemos como verdades absolutas. Essas ideias permaneceram conosco, repetindo-se ao longo dos anos como um disco riscado, até que começamos a vivê-las como identidade. Romper esse ciclo exige coragem. É necessário olhar para dentro e investigar as raízes dessas crenças. De onde vem essa sensação de insuficiência? Quem foi que disse que você não podia? Em que momento você começou a acreditar que não era digno? O simples ato de fazer essas perguntas já representa um passo imenso em direção à liberdade interior. Questionar o que sempre foi aceito como verdade é um sinal de despertar. Mas não basta apenas reconhecer o que está ferido. É preciso iniciar um processo de reconstrução. A mente humana é comparável a um jardim. Se você não planta flores, crescerão ervas daninhas. Se não alimenta sua mente com palavras de vida, coragem, amor e propósito, ela será tomada pelo medo, pela culpa, pela dúvida e pela vergonha. Por isso, aprender a cultivar um diálogo interno mais compassivo e positivo é essencial para a transformação. Mudar afirmações como "eu sou um fracasso" para "eu estou aprendendo", ou trocar o "nunca acerto" por "estou progredindo aos poucos", não é se enganar, é praticar inteligência emocional. Ainda que no início essas frases pareçam artificiais, sua repetição intencional tem um efeito profundo. A ciência confirma isso por meio do conceito de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se transformar a partir da repetição e da experiência. Cada vez que um novo pensamento é reforçado, novos caminhos neurais se formam. Ou seja, ao alimentar a mente com compaixão e encorajamento, você literalmente começa a se tornar uma nova pessoa. No entanto, essa prática exige constância. Fomos ensinados a nos criticar para melhorar, como se a dureza fosse sinônimo de responsabilidade. Mas a psicologia mostra que o caminho do crescimento sustentável
passa pelo acolhimento. Ser compassivo consigo mesmo não é se isentar da responsabilidade, mas sim reconhecer suas falhas com humanidade e seguir em frente com gentileza. É possível ser firme sem ser cruel. É possível corrigir sem se destruir. Com o tempo, você perceberá que sua essência não está nas vozes que te limitam, nem nos erros que cometeu, nem nas críticas que ouviu. Você é mais. Você é um ser em constante evolução, com capacidade real de se reinventar. Mesmo nos dias em que os pensamentos negativos insistirem em voltar, lembre-se, eles são nuvens, você é o céu. E o céu, por mais que se cubra de nuvens, nunca deixa de ser vasto, livre e cheio de possibilidades. Um dos pilares mais poderosos no processo de transformação interior é a presença consciente. Grande parte dos pensamentos negativos que nos assombram está ancorada em dois lugares: no passado, com suas dores, culpas e arrependimentos, ou no futuro, repleto de incertezas, medos e ansiedade. A mente, solta, vagueia incessantemente entre esses extremos. No entanto, quando você se ancora no momento presente, respira com profundidade e volta sua atenção para o agora, apenas o agora, muitos desses pensamentos perdem o poder de te dominar. A prática da atenção plena, ou mindfulness, nos convida a esse estado de presença serena. Trata-se de simplesmente estar, sem julgar, sem resistir, apenas observando. Observar os pensamentos que surgem como quem assiste nuvens passando no céu, sem tentar segurá-las, sem medo de deixá-las ir. Com o tempo, você percebe que não é aquilo que pensa. Você é aquele que observa os pensamentos, e isso muda tudo. Esse estado pode ser cultivado em gestos simples. Alguns minutos de silêncio ao amanhecer, uma caminhada onde seus pés tocam o chão com atenção, um momento de gratidão antes de dormir, uma respiração profunda nos intervalos do dia. Não se trata de grandes práticas, mas de pequenos hábitos conscientes. Eles renovam a mente e fortalecem o espírito de dentro para fora. Outro ponto essencial é o cuidado com aquilo que você permite entrar em sua mente. Tudo o que você consome mentalmente, conteúdos, conversas, ambientes, molda a forma como você se sente e se percebe. Notícias alarmantes, redes sociais repletas de comparações, ambientes tóxicos ou pessoas negativas. Tudo isso contamina o seu campo mental e emocional. Por isso, proteja sua energia. Leia livros que elevem, ouça músicas que pacifiquem, compartilhe momentos com pessoas que te inspiram e busque espaços onde sua alma possa respirar. E nunca hesite em buscar apoio. Isso não diminui sua força, ao contrário, revela sua coragem. Um terapeuta, um conselheiro espiritual, um grupo de apoio ou até mesmo uma conversa sincera com alguém de confiança pode abrir caminhos que você, sozinho, talvez não enxergue. Pedir ajuda é, acima de tudo, um gesto de amor por si mesmo. A liberdade mental não é um ideal inalcançável. Ela começa no exato instante em que você escolhe não acreditar em tudo o que pensa. Quando entende que um pensamento não é, necessariamente, uma verdade. Quando decide não se apegar àquilo que te fere, mas sim alimentar o que te fortalece. Todos temos pensamentos negativos, isso é humano. O que nos liberta é não permitir que eles nos governem. A chave não está em lutar contra a mente, mas em cuidar dela com ternura, com constância, com verdade. Sua mente pode ser um cárcere escuro, povoado de dúvidas, ou um céu claro e vasto, onde novos pensamentos podem nascer e voar. Essa escolha, embora desafiadora, está nas suas mãos. Lembre-se, você não é o medo que sente, nem a dor que viveu. Você é a força silenciosa que sobreviveu a tudo isso. E essa força pode se expandir, pode se reinventar, pode escolher agora mesmo viver de forma mais leve e consciente. Você pode se libertar.
Não quando tudo estiver resolvido, não amanhã, mas hoje. Pensamentos antigos e automáticos podem voltar, especialmente em dias difíceis, mas a diferença está em como você passa a reagir a eles. Em vez de se entregar, você começa a questionar, a desidentificar-se, a redirecionar sua energia. Aos poucos, você deixa de ser um refém da sua mente e passa a ser um observador atento, capaz de escolher com que pensamentos deseja dialogar. É importante também entender que a autocompaixão é um componente vital desse processo, porque o primeiro passo para a liberdade é perceber que ela começa dentro de você. E toda vez que você escolhe a paz em vez da culpa, a presença em vez da ansiedade, a esperança em vez do medo, você está escrevendo uma nova história. Uma história mais viva, mais sua.